Olá galera, tudo bem? Vamos dar continuidade, tá? A aula de hoje vai ser sobre polígono regular. E o que é um polígono regular? Eu trouxe aqui três figuras, tá? Para a gente ver aqui o que é um polígono regular. Observe a primeira figura. Então, eu tenho aqui um losango, tá? O losango, ele é uma figura, tá? De quatro lados, onde ele tem todos os lados iguais, tá? Todos os lados congruentes. Então, os quatro lados dessa figura, tá? Do losango, ele tem todos os lados congruentes. Só que os ângulos, tá? Eles são ângulos que a gente chama aqui pares de ângulos colaterais, ângulos suplementares. Ó. Eu posso chamar esse ângulo de alfa e esse aqui de beta, tá? Onde alfa mais beta vai ser igual a 180 graus. E ele tem pares, tá? De ângulos que são opostos do outro, sempre congruentes. Ó. Aqui é alfa, que é congruente ao outro, e beta, que também é beta, tá? Onde eu somar os quatro ângulos vai ser igual a 360 graus. Tem outra figura, a figura 2 aqui, ele é um retângulo, tá? Retângulo, onde ele tem os lados que são aqui perpendicular, né? Que formam um ângulo de 90 graus, eles são um diferente do outro. Ó. Esse é diferente desse, tá bom? Então tem uma dimensão, o outro tem outra. Só que o retângulo ele tem quatro ângulos iguais, quatro ângulos de 90 graus. Tá? Então, se eu fizer a junção da primeira figura com a segunda figura, a gente vai ter um polígono regular, tá? Que o polígono regular, ele vai ser, tá? Uma figura, tá? Que ele vai ser chamado de equilátero, que são todos os lados iguais, ou seja, todos os lados congruentes, e equiângulo, onde vai ter todos os ângulos também iguais, tá bom? Então, aqui eu tenho um quadrado, o quadrado ele é chamado de quadrado, ele é equilátero e equiângulo, tá? Ele tem todos os lados iguais e também todos os ângulos iguais. Então, um polígono regular é uma figura, tá? Que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Beleza? Então, tá aqui, ó, é um polígono convexo que tem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes. Tá bom? E temos uns elementos notáveis de um polígono regular. Galera, dando continuidade, tá? Vou trazer os elementos notáveis de um polígono regular, tá? Nós vamos ter aqui o primeiro elemento, que é o centro da figura. Tá? O centro é comum, tá? Da circunferência que esteja inscrita e circunscrita a figura, tá bom? O centro é o ponto onde ocorrem as mediatrizes dos lados e o centro é o ponto onde ocorrem as bissetrizes dos ângulos internos, tá bom? Então tem um centro aqui, o centro a gente pode chamar de centro O, e do centro eu posso fazer segmentos, tá? Que vão até o vértice da figura. Então observe que se eu fizer, tá? Dois segmentos que vão do centro até os vértices, tá? Aqui a gente vai ter uma figura. Nessa figura, tá? Vai ser o setor da figura. A gente tem aqui um ângulo central, tá? O ângulo que está no centro da circunferência, do polígono regular, tá? Como aqui eu tenho um polígono, o ângulo sempre central, tá? Ele vai estar entre 0 e 360 graus, tá bom? Nunca maior que 360 e menor que 0. Beleza? Eu tenho, tá aqui o ângulo central. Eu posso ter, ó, um segmento que sai do centro até um ponto, né, que a gente chama de ponto M, que ele vai estar no ponto médio de um dos lados da figura. Tá? Esse segmento OM, que sai do centro e vai até o ponto médio aqui da figura, tá? É chamado de apótema. Ele é o tal do apótema da figura, tá bom? A figura, como ela tem 5 lados, tá? Ela vai ter um ângulo aqui interno, que é chamado de AI. Tá? Para a gente determinar o ângulo interno, tá? Eu posso fazer a soma dos ângulos internos de qualquer figura. É só pegar a fórmula S, que é de soma, igual a n menos 2 vezes 180, tá bom? Aí eu vou ter a soma de todos os ângulos internos da figura.
Se eu dividir ele pela quantidade de lados que tem a figura, eu vou saber quantos graus tem cada ângulo interno aqui. Tá? E se eu esticar esse segmento aqui, tá? Aqui eu vou ter um ângulo que a gente chama que é o ângulo externo. Tá? O ângulo externo. Esse ângulo externo, tá? A gente consegue identificar, tá? Ele fazendo, ó, como o AI mais o AE, que é o ângulo externo, eles têm que dar sempre, tá, 180 graus. Porque como aqui tem uma reta, então um ângulo é suplementar o outro. Tá? Então eu posso achar aqui e pegar, tá, 360 graus e dividir pela quantidade de lados que tem a figura. Eu vou também saber, tá, quanto mede cada ângulo externo dessa figura. Tá bom? Então temos algumas fórmulas aqui que nós podemos utilizar e daí, tá, resolver algumas questões. Tá bom? Então não esqueça os elementos. Só tem um centro, que é chamado de O. Eu tenho um segmento, tá, que vai de O até os vértices. Tá, fazendo um segmento da figura. Ali eu vou ter o ângulo central. Saindo do centro até o ponto M, que é o ponto médio do lado da figura chamado de apótema. Tá? Em cada vértice eu vou ter o ângulo interno. Tá? A soma dos ângulos internos vai ser sempre N menos 2 vezes 180. Se eu quiser saber quanto mede cada um, tá, é só dividir pela quantidade de lados que tem a figura. E para saber o ângulo externo, tá, de cada um, é só pegar 360 e dividir pela quantidade de lados que tem esse polígono.